asistentes, gracias por venir. Ya son muchas jornadas, muchas semanas del Foro Bravo, no sé cuántas son exactamente. 21. 21 jornadas ya son muchas jornadas, muchos temas, muchas personas que han venido por aquí, muy interesantes. Y vamos a continuar este año, como ustedes saben, la hemos dedicado al patrimonio geológico. Hemos tenido gente pues muy interesante y de mucho peso en el mundo del patrimonio geológico. Mañana tendremos también una figura internacional en el mundo del patrimonio geológico que está hoy con nosotros aquí. Pero hoy nos vamos a dedicar a Cabo Verde y para eso la persona idónea es la persona que me acompaña en este momento. José Madeira, geólogo, él es actualmente profesor asociado en la Facultad de Ciencias, jubilado, recalca que es jubilado, pero sigue trabajando e investigando en la Universidad de Ciencias de la Facultad de Lisboa y en el Instituto Don Luis. Resumir la carrera profesional de José es muy complicado. Yo esta anécdota se la he contado a muchísima gente. Si alguien ya la ha oído, seguramente alguien de la sala la habrá oído ya. Me disculpo por ello. Cuando yo conocí a José, aquí en Tenerife, en Teno, fuimos a ver los depósitos de tsunami, y entonces yo le pregunté a José, José, ¿tú a qué te dedicas? Porque entre los geólogos, los colegas, pues, ¿cuáles son tus intereses? ¿A qué te dedicas? Entonces él se quedó pensando un momentito y dijo, yo soy geólogo de islas. Y entonces yo me puse a pensar y dije, joder, yo también soy geólogo de islas, solo que no me había dado cuenta hasta ahora. Con esto quiero decir que José ha hecho de todo y lo ha hecho muy bien. José respecto a las islas, a nuestras islas, a las islas de Macundela, es un gran experto en las islas de la geología de las islas de la Macaronesia, no solo Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, y también alguna otra isla como Sao Tomé, que está ya más abajo en el Ecuador, y también geología de Marruecos y geología de Brasil, Portugal continental. O sea, es un hombre atlántico, de la cuenca atlántica. Y ha hecho de todo. Ha hecho sedimentología, él empezó su tesis intentando estudiar los depósitos fosilíferos en Santa María, pero terminó haciendo volcán estructural en la isla. Ha hecho la cartografía oficial de islas como Madeira, Sao Tomé, ha hecho un montón de trabajos de geología, vulcanología, sedimentología, geomorfología, vulcanología, volcán estructural, bueno, es un depósito de tsunami, ha hecho prácticamente de todo. Y en Cabo Verde tiene unos trabajos interesantísimos, conoce muy bien el archipiélago. En Cabo Verde el patrimonio geológico es una asignatura pendiente, ¿verdad, José? Todavía hay muy poquito hecho sobre el patrimonio geológico de Cabo Verde, entonces, pero él nos va a enseñar, nos va a dar unas pinceladas de la geología de Cabo Verde para que vean ustedes las maravillas y las cosas tan interesantes que hay allí en esas islas. Entonces, vamos a tener un guía excepcional, vamos a visitar ese archipiélago con probablemente el mejor guía de la geología de Cabo Verde que podamos tener, y yo no me enrollo más. Todo tuyo. Habla en español, habla en portugués, habla en portuñol, como tú quieras. Castellanés. Castellanés, correcto. Muy bien. José, muchas gracias por estar aquí. Bien, gostaria de empezar por agradecer a Juan y Jaime por la invitación. Es siempre un gran placer venir aquí. Y los colegas geólogos que me disculpen porque no es una charla científica, pero una colección de fotos bonitas de geología de Cabo Verde. Yo voy a empezar por contar una historia.
Este é António Serralheiro, que foi meu professor de paleontologia e cartografia arqueológica, e com o qual empecé a trabalhar em ilhas. E António Serralheiro, quando foi a trabalhar em sua tese, era uma jazida fossilífera em Guiné-Bissau. Mas quando chegou a Guiné, o governador não lhe ha dado autorização, porque havia começado a guerra colonial. Então, ele contactou com seu diretor de tesis e lhe disse: bueno, se não posso fazer isto, pues queria estudar as islas de Cabo Verde. E seu diretor de tesis lhe ha dicho: mas por quê? As islas são montão de lava. Pues lo que quero demonstrar é que as islas não são montão de lava. Bueno, este é o archipiélago de Cabo Verde, com as ilhas do norte, Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, que é parte de São Vicente, é um trocito de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Tava. Pois é como Canárias, um archipiélago volcânico relacionado com um hotspot dentro da placa africana, que é uma placa lenta, que quase não se desplaça relativamente às plumas metálicas que produzem o vulcanismo. E está situado em uma anomalia batimétrica muito marcada. Se tivermos em conta a idade do fundo oceânico deveria estar aqui a 5 mil metros de profundidade, pero em Cabo Verde tem este alto muito marcado e as islas estão construídas por em cima desta anomalia. E, ao contrário das islas de Hawaii, que têm uma vida muito curta, com uma produção magmática muito intensa, em Canárias e Cabo Verde, a atividade volcânica é muito prolongada, com hiatos, com paragens da atividade volcânica. Então, se miramos a idade das ilhas de Hawaii, temos 5 ou 6 milhões de anos. Em Canárias são 15 e em Cabo Verde são 26 milhões de anos. Então, temos uma vida muito longa destes edifícios volcânicos, com construção, destruição, recomeço da atividade volcânica e, portanto, é uma situação muito diferente dos archipiélagos do Pacífico, por exemplo. Bueno, a geomorfologia de Cabo Verde é marcada por islas com aspectos muito diferentes. Santo Antão, São Nicolau, Santiago e Fogo têm uma morfologia volcânica construtiva muito bem preservada, principalmente Fogo, que é a única que tem erupções históricas. Por o contrário, São Vicente, Santa Luzia, Sal, Boa Vista e Maio têm uma morfologia arrasada pela erosão. Muitas vezes são plataformas de erosão marina com pequenos restos de relieve diferencial no centro. Ocasionalmente com conos volcânicos mais recentes sobre essa superfície residual. E a Isla Brava, ao contrário das outras, tem um alto relieve, mas é um relieve que resulta de uplift. A isla sofreu um levantamento muito marcado que lhe dá este aspecto muito acidentado, alcantivados em torno de toda a isla e depois uma zona mais ou menos planáltica. Este é um aspecto de sal, completamente arrasado, maio, um cono de uma distância, e estas ilhas apresentam, o título de minha conferência é 140 milhões de anos de
diversidade geológica. Por quê? Porque em maio, particularmente, e em Santiago um pouquinho, temos fundo oceânico, que aflora por encima do nível do mar, como em Fuerteventura. Então, temos uma sequência de pílulas basálticas de tipo Moore, não interessa, que é Moore, Middle Ocean Ridge Basalts, e temos sedimentos de fundo oceânico que estão levantados hasta 4 ou 5 mil metros por encima do fundo oceânico. Estas são pílulas de idade cretácica, cortadas por diques. Temos brechas de pílulas e haloplastitas, de fragmentação subaquática, submarina destas lavas. E temos bancadas de caliças cretácicas com leitos de sílex, muito parecido com as caliças da região de Lisboa. É muito raro no aspecto das camadas de caliças compactas. E, claro, temos afloramientos dos complexos antigos das islas, porque todas elas têm levantamento, que é diferencial de isla para isla. Aqui temos um afloramento, a foto não é muito boa porque é antiga, é um diapositivo digitalizado, de um vale na ilha de Santo Antão. E o que se vê é toda a série do vulcão Escudo cortada por miles de diques em relieve. Aqui está outro aspecto. Não sei se esta roca alterada amarilla se não será algo submarino, a hora que conozco mais do que sabia quando trabalhei em Santo Antão. E em alguns lugares os diques são 90% de volume de afloramento. É difícil dizer qual é a roca em conjunto. Aqui temos uma foto da ilha de Maio, em que aflora uma câmara magmática. Aqui são piroxenitas que estão cobertas por o vulcanismo mais recente, Plioceno ou Holoceno. Outro aspecto das piroxenitas, que têm também cianitas nefelínicas. Isto são cianitas nefelínicas e isto são carbonatitas, uma roca vulcânica muito rara que ocorre principalmente em contexto continental, que existe um pouquinho em Lanzarote, em Fuerteventura, sob a forma de diques, pero que é abundante em Cabo Verde. Em muitas ilhas há carbonatitas. São rocas vulcânicas compostas por mais de 50% de calcita, carbonato de cálcio. Então, esta massa aqui é de carbonatita intrusiva, uma roca plutónica, pero de composição carbonatítica. Este é o aspecto da roca. Parece um granito com plagioclases grandes, pero é calcita. E as carbonatitas e as rocas silicatadas reagem quimicamente, porque são immiscíveis e produzem aspectos muito curiosos do que se chama fenitização, e aqui com calcita, com micas, em la piroxenita e mesmo pegmatitas. Isto parece um granito pegmatítico com quartzo, feldspato e micas, pero é feldspato, calcita e micas. Bueno, em fogo também há afloramentos de carbonatitas plutónicas. É a roca branca
cortada por piques. Há 2 afloramentos, um deles nunca o encontrei. E aqui outro aspecto do complexo basal da Isla Brava, que é o vulcanismo da fase de montanha submarina. Pues las ilhas, antes de emergir, construyen un edificio hasta que llegue a la superficie. Entonces, todo que está por debajo de esta línea es vulcanismo submarino y que sube hasta 450 metros por encima del mar. Entonces, esta es una superficie erosiva, no sabemos cuánto más de rocas submarinas estaban por encima. Entonces, tiene una evidencia de un levantamiento muy importante de la isla. Y por encima el vulcanismo más reciente. Aquí están las pilolavas, las lavas coladas de lava submarina del complexo de montanha submarina, com 2 a 3 milhões de anos. Outro aspecto das pilos. Brechas de pilos, por vezes quando a pendiente submarina é muito forte, as pilos se destacam e se fragmentam. E alaplastitas, a lava ainda mais fragmentada em partículas de vidro que se alteram e ficam com este color amarelo. E outro aspecto muito importante nas estratigrafias de islas vulcânicas é a existência de discordâncias, porque estas discordâncias marcam fases diferentes da construção e destruição do edifício. Só tenho aqui 2 ou 3 exemplos. Este é na costa oeste de Santiago, da isla de Santiago, e é muito claro aqui a inclinação desta formação aqui, que é essencialmente submarina, uma superfície de erosão e uma série mais recente por encima. Então, temos que ter aqui um período largo de erosão que corta toda a sequência mais antiga antes que se deposite a sequência superior. Ou aqui, na ilha de São Nicolau, onde se vê um vale talhado nesta sequência e depois preenchido por lavas mais recentes. Bem, algumas fotos de edifícios e estruturas mecânicas que podemos ver em Cabo Verde, começando por o vulcão de Pico do Fogo, um estratovulcão formado de capas de piroclastos e coladas, com inclinações incríveis. Um outro aspecto de Pico do Fogo. E ali um cono stromboliano em Ilha de Sal. Este aspecto em primeiro plano lo hablaré disso mais tarde. Aqui voltamos à Isla Brava, um cráter de explosão freatomagmática. São erupções em que há interação entre o magma e a água subterrânea. Então são erupções muito explosivas que formam este tipo de crateres. Um outro cráter em Brava, esta depressão onde está a população de Cova Joana, Cova porque é uma depressão, e aqui houve uma crise sísmica em 2016, uma crise sismovolcânica que provavelmente ha dado uma erupção submarina mais tarde. Muchas de las poblaciones de Brava en el norte de la isla están dentro de cráteres cuaternarios de erupciones freatomagmáticas. Aquí estamos en la isla de Sal y es por esto que se llama Ilha de Sal, porque tiene un cráter freatomagmático muy largo y está al nivel del mar, entonces la agua salada se infiltra y tiene salinas naturales. Aquí, claro, ya están modificadas antrópicamente, pero originalmente tenía una grande salina natural que ha dado el nombre a la isla, porque las islas tenían nombres de santos, las islas portuguesas, la mayor parte.
Y el sal era muy importante en la época de los descubrimientos. Un otro cráter featomagmático en la isla de São Nicolau, parcialmente rellenada por una colada basáltica posterior, y domos de composición fonolítica en Brava. Es un cono que no está datado, pero yo creo que tiene algo como 1000 años o no más que eso. La zona plana que se ve aquí es la acumulación de sedimentos que está construido dentro de un vale, entonces bloqueó la drenaje y acumuló sedimentos, y ahora la ribera ha empezado a escavar un nuevo vale. Como pueden ver, no hay ninguna vegetación, el domo está intacto. Y esta es una vista de la Isla del Fogo, con el edificio insular principal, la depresión del cumbre, que es el resultado del colapso de dos calderas y después de un deslizamiento de flanco para el este, aquí, y todo lo que está dentro es vulcanismo más reciente. Este es Pico do Fogo, que tiene 1100 metros de altura. Aquí está la evidencia de las dos calderas. Esta es la pared de la caldera. Aquí tiene 1000 metros de altura, 1 kilómetro. Y este espurón, ¿cómo se dice? No es un cono, es la intersección entre la caldera sur y la caldera norte. Escorón. Y se ve que la caldera norte es más reciente, está más funda, 50 metros que la caldera sur. Aquí está la pared de la caldera, ya parcialmente hundida por el reflujo. Y aquí está la interpretación de la depresión, la caldera del lado sur, la caldera del norte, aquí está el esporón de Montamaré, Amarillo, y el Pico de Fogo está aquí, al centro del Pico de Fogo, en la intersección de las dos calderas. Y este es la localización del colapso gravítico del flanco oeste. Esta cicatriz lateral está muy bien preservada. Aquí un modelo digital de terreno de la isla. Y esta es la pared sur del deslizamiento. Tiene 400 metros de altura, pero está parcialmente rellenada con vulcanismo posterior, que tiene 500 metros de espesor. Entonces la depresión tenía prácticamente 1 kilómetro de profundidad originalmente. Tectónica. Estamos en ambiente intraplaca, lejos de fronteras de placa, pero encontramos tectónica en las islas, con fallas activas. Esta es una escarpa de falla en Brava. Esta es una otra. Y podemos ver las estrías y caneluras del movimiento en la falla. Falla normal y falla en desligamiento. Probablemente dextro normal, izquierdo normal. Productos volcánicos. Bien, tenemos coladas. Esta es la colada de la erupción de 1951, que destruyó la aldea de Corromatinho, que fue reconstruida sobre la colada. Una colada A muy irregular, con grandes bloques. Este es el borde de la colada. Coladas Bahoihoy, con
encordoamentos muy bonitos. Lavas en tripa de la erupción de 1995. Este afloramento era lindísimo, pero foi coberto pela erupção de 2016. Infelizmente. Podemos encontrar coisas muito curiosas, como uma bola de futebol, com os gomos e tudo. Uma bola de futebol, pero muito pesada, com meu colega Ricardo Ramalho. E pilos. Pues, vulcanismo subaéreo, vulcanismo submarino. Santiago tiene pilos increíbles, magníficas. Esta es en la costa oeste, esta es en la ciudad de Praia, en que se ve claramente la geometría de las pilos. Son cilindros de lava, son digitaciones de lava subacuática. São Nicolau, más pilos. E este é outro afloramento próximo de Praia, que ha sido visitado por Darwin em sua primeira escala de la viagem da Rio. Es pilolavas sobre uma playa prioceana. Havia uma playa com corales e moluscos e depois uma erupção que ha coberto a playa. Aqui estamos em São Nicolau com pilos, pequenos pilos, com megapilos, e podemos ter sheet flows submarinos ou mantos de lava submarina quando isto depende da quantidade de lava que é extruída. Se tem um débito muito pequeno, se formam pilos. Se o débito aumenta, se formam megapilos. As megapilos coagulem e podemos ter coladas contínuas de lava submarina. A disjunção prismática das coladas deste tipo submarinas, subaquáticas, é diferente das subaéreas. São mais finas, têm canaduras em las faces ou encurvamentos bem marcados, prismas curvos em São Nicolau. E aqui teremos vulcanismo fonolítico, mais ácido. Este é doma e colé e colada fonolítica que entrou parcialmente no mar. A parte superior é subaérea, a parte inferior é submarina. Esta é a passagem do nível do mar marcado en la estructura de la colada. Se ve claramente los prismas muy gruesos, los prismas muy finos y ondulados. Y por debajo tenemos pilos de fonolita en hialoclastita. La pila y cenizas lo conocéis bien. Este es el único cono stromboliano basáltico no vulcanismo recente de Brava. Aqui um aspecto bonito de cenizas basálticas featomagmáticas da ilha de São Nicolau, ou de uma erupção surciana em São Nicolau. E aqui temos chimeneias fumarólicas. A desgaseificação de los piroclastos submarinos consolidó el lapírido. En Brava tenemos vulcanismo ácido, com erupções subplinianas. Isto é depósito de pedra-pomes. Lá encontramos também fogo, pero em fogo não há vulcanismo ácido. Então, a pedra-pomes que encontramos em fogo é de Brava. E, incluso, ignimbritas, com chimeneias de desgasificação. Estas estruturas que aqui se vêem resultam do escape de los gases que transportam as partículas mais finas e ficam solamente as mais pesadas.
e fluxos piroclásticos do tipo surge. São nuvens turbulentas de fluxo piroclástico, muito típica com esta estrutura de estruturas lunares. Parece ser um depósito eólico, pero é vulcânico, de interação com água subterrânea. Este afloramento é esdurrido, tem estruturas fabulosas. Aqui, a figura de impacto de um bloque projetado balisticamente, que deformou a estrutura de las cenizas, e uma outra evidência da presença de água é a formação de pequenas bolas de acreção de cenizas em torno de uma gota d'água, que se chama la pili de acreção. E aqui também. E aqui temos um depósito freatomagmático, também de composição fonolítica, muito consolidado, de uma erupção que tinha ainda mais água que as outras. Então, o fluxo é quase um fluxo lamacento, com muita água. E em Brava, además de los produtos silicatados, temos vulcanismo extrusivo carbonatítico, de composição carbonatítica. Este é o domo que les mostrei antes, Morro das Pedras, e em torno do domo temos depósitos de cenizas carbonatíticas de queda, pero abaixo temos um fluxo piroclástico carbonatítico, um fluxo de bloques e cenizas carbonatíticas. Eu procurei na bibliografia, não há nenhuma referência a um depósito deste tipo em nenhum lado do mundo. Aqui está, o lado sul do domo, e este depósito um pouco marrom, gris-marrom, é um fluxo piroclástico carbonatítico. Aqui é um depósito de cenizas carbonatíticas, estão parcialmente dissoltas por ajuda, porque é carbonato de cálcio. Aqui uma acumulação de spáter carbonatítico. E aqui um depósito há provavelmente 5 erupções carbonatíticas recentes em La Isla Brava. E aqui temos um depósito de lapili vesicular carbonatítico, e aqui em microscópio, e aqui temos um tufo de cristales de calcita. Estes cristalitos blancos que se vê aqui são fenocristales de calcita. Ao microscópio. Pois, em las islas não há só lava, também há sedimentos. E este é um aspecto da parte mais árida de Santo Antão, que é um terreno de tipo rei, deserto de tipo rei por deflação eólica. Todas as partículas mais finas são transportadas pelo vento e só ficam os blocos. E este é uma terraça fluvial de agradação. Este rio entalhou um vale, depois o nível da ilha se hundiu e o nível de base subiu, então o rio rellenou o vale com sedimentos fluviais e depois voltou a encaixar-se. Tudo isto são conglomerados fluviais. Este é o topo do enchimento sedimentário de Chão de Morte, esse é o nome deste lugar. E depois temos lares, são fluxos lamacentos que transportam partículas de todos os tamanhos. Estes em fogo são lares atuais, que se formam a cada alguns anos.
Aquí tenemos un lar antiguo en São Nicolau. Aquí tenemos un afloramiento en la isla de São Vicente que es increíble porque tiene dobras, fallas, todo eso, pero es un depósito de deslizamiento de un cono freatomagmático que estaba más arriba y que se deslizó. Este es un local que debería ser clasificado porque es fantástico. Pues tenemos también depósitos eólicos con dunas de tipo Barcán. Esta duna es móvil, o de Boa Vista, campos dunares importantes, en Santa Luzia. Los alisios transportan toda la arena del norte de las islas y las transporta por la isla adentro y sale por el sur. Entonces hay muchos campos dunares en las islas más bajas. Aquí Boa Vista. En Santa Luzia, este campo dunar é muito curioso porque tem uma concentração de huesos de aves marinhas que resulta de la deflación. Los huesos planos son transportados, los más longos se quedan. Y una bióloga fez su tese sobre esta población de aves marinas. Pues, por veces las dunas son consolidadas y tienen vegetación y forman estas lisocompresiones, son la cimentación de las arenas en torno de las raíces. Aquí unas dunas inactivas en São Vicente. Y en Brava tenemos inclusive depósitos de mananciales muy ricos en carbonatos, quizás por la presencia de los carbonáticos, que forman travertinos, algo que se pensaría encontrar en regiones continentales. Travertinos. Bueno, los sedimentos marinos corresponden a niveles de playa que muchas veces están incorporados en la secuencia volcánica. Aquí, un nivel de playa entre depósitos volcánicos submarinos. Aquí en São Nicolau tenemos un depósito de playa cubierto con un depósito de ribera y cubierto con una colada basáltica. Y voltamos a Ilha Brava y lo que tenemos aquí es las ionoplastitas del edificio submarino cubiertas por los cleroplastos fenolíticos de la secuencia superior, pero tiene una playa embutida en los depósitos del complexo superior. Esta playa está a 100 metros de altitud. Entonces, se el mar no estiver mais alto que 20, 30 metros en máximo, como está a 100 metros, es porque la isla sufrió aplift levantamento. Aquí tenemos un nivel de playa del Misons, que tiene entre 374 a 424 mil anos, na isla de Santiago. Este estudo está em publicação. Depósitos da praia levantada na isla de Maio, com estruturas que parecem dunares, pero quando se vai ver de perto, tem fósseis, tem cantos rolados, é uma praia de alta energia. Temos plataformas de abrasión sem sedimentos. Aqui esta está a 3 metros por encima do nível do mar atual e tem 105 mil anos. Aqui
um nível de praia formado por rodolitas, por algas calcárias. Cada estrutura desta esférica é uma alga calcária. Incrível, fantástico este afloramento. Ou acumulação de ostras. São praticamente tudo isto são ostras muito fossilíferos. Estes depósitos são incríveis para conhecer as faunas marinas de tempos passados. Na Torritelas e na Clamis, troncos com corales crescendo sobre a concha, os crustáceos, equinodermes, há tudo. Icnofóssiles, galerias de organismos marinhos que viviam no sedimento, e depósitos de tsunami. Há tsunamis, por lo menos em Maio, Santiago, Boa Vista e Salto. E em Maio há 4 depósitos de tsunami de idades diferentes. Em Agaete, em Gran Canária, temos 3. Há 3 depósitos de diferentes tsunamis, provavelmente relacionados com o colapso de como se chama? Guimar. Então, este é um dos depósitos de tsunami de Maio, grandes bloques, muitas vezes imbricados, que indicam a direção de transporte. Aqui tem um bloque de lava submarina incorporado em el tsunami, a base do tsunami está aqui. Este bloque tem 80 toneladas. Aqui um depósito de tsunami preenchendo um barranco, provavelmente escavado por o próprio tsunami, com uma gradação normal muito marcada, com grandes blocos na base do barranco e mais fino no topo. Aqui um outro depósito de tsunami na Isla de Maio, a outra em Santiago, e aqui tem uma laja de caliza que tem 8 metros de largo. Um bloco de las calizas cretácicas que a formam cercana. E aqui há um depósito em Boa Vista. Este depósito é brutal. Está por cima de uma praia quaternária, levantada, pero não o conseguimos datar. Quizás com exposição cosmogénica de los bloques de fonolita que estão incorporados no depósito, porque não tem corales para datar por a técnica do granitório. Os bloques de fonolita incorporados em depósito de tsunami. Aqui um outro. Pois temos bloques que vêm de terra, misturados com arena marina e fósseis marinhos, e depositados em terra, muitas vezes sobre depósitos terrestres, suelos, leques aluviais, etc., dunas. E em Santiago, em uma plataforma do norte da isla, que empieza a 170 metros de altitude e se prolonga hasta ao menos 205 metros, há bloques de lava submarina que estão expostos na face do alcantilado da isla e que estão por cima de lavas subaéreas. E não há nenhuma outra fonte para estes bloques para o interior. Então, foram arrancados do alcantilado e transportados para a terra. Este não é o maior. Em el sul, há este. Um outro campo de bloques, este é o bloque mais grande, mas não estão tão a uma elevação tão marcada como no norte da isla.
del tsunami, probablemente proveniente de fuego, teve que contornar la isla de Santiago este depósito en la costa opuesta a fuego. Y aquí, depósitos semelhantes en la isla de Salta, mucho más al norte. Este é um campo de bloques de lavas submarinas que não afloram na parte imersa da isla. Provavelmente de lavas submarinas que estão por debaixo do mar atualmente. Y Ricardo ha datado las lavas de los bloques de la lava que está por debajo. Esta es más antigua que la que está por baixo. Lo que prueba que no era una colada submarina que foi desmantelada por erosión. Outro aspecto típico de los depósitos de tsunami es que pueden conservar partículas muy frágiles em seu interior, como fósseis muito delicados ou fragmentos de solo. Nenhum outro processo é capaz de preservar solo que se pueda desagregar com as mãos. É transportado em massa e se mantém em agriete, também lo vimos. E os tsunamis têm uma capacidade erosiva incrível. Podem injectar sedimentos no substrato, em substrato mole e em substrato duro. Em agriete há fendas destas preenchidas com depósito de tsunami com 5 metros de profundidade. E claro, os tsunamis têm muitos fósseis muito bem preservados e, por vezes, como têm uma idade correspondente a um período glaciário, são importantíssimos para conhecer as faunas de los períodos glaciares de las islas, porque as faunas de los períodos glaciares normalmente estão submersas. Os depósitos dos períodos glaciares estão submersos. E os tsunamis los transportam para a terra e os conservam. Tudo isto são faunas de tsunami. E vou terminar com algumas imagens da Isla do Fogo, da última erupção. Aqui está Pico do Fogo. Estas são as erupções que foi possível identificar a data por las descrições históricas. E la de 2014, aqui está a atividade explosiva, que podia ser simultaneamente vulcaniana, stromboliana, havaiana. Aspectos da atividade stromboliana típica. Bolhas de lava com 20 metros de diâmetro que explodiam. Aqui a atividade freatomagmática, produzindo cinzas muito finas. La colada, uma colada A. Este era o edifício da sede do Parque Natural de Fogo, que havia sido inaugurado em abril de 2014 e foi destruído em novembro de 2014. Era muito bonito, muito bem integrado, mas em uma mal localização. E era um edifício muito forte, construído com betão armado. E a lava entrou por la parte sul, passou por cima, entrou por dentro do edifício, saiu pela porta principal e depois derrubou o edifício e transportou parte da cobertura por 100 metros para norte. Isto é um bocado do edifício transportado para norte. Aqui está a casa onde vivia o chico que hace la manutención de los equipamientos de vigilancia, José Antonio. Se alguém conhece Samara de Ulis, José Antonio é o irmão de seu marido. No interior de uma casa, prestes a
colapsar y la colada entrando en la aldea de Portela, cubrindo la cooperativa vinícola, que foi destruída em 95 e novamente em 2014, e a poblação de Mangueira, que fica na Caldeira Norte, mais baixa, e que só a cobertura das casas ficou exposta. E termino com o título de minha apresentação do Congresso de Patrimônio Geológico: Los archipiélagos de Macaronesia são tesouros geológicos e biológicos e culturais.